Show de bola. E aí, galera? Bom dia, bom dia, bom dia. Salve, salve. Tudo bem? Vamos fazer mais uma correçãozinha de leve dos exercícios nossos aqui, da nossa apostila Bernoulli. Vamos falar hoje sobre o capítulo 2, o módulo 2, que é sobre o feudalismo, formação, modo de produção feudal, surgimento, crise do mundo feudal. Então, vamos lá, Delaro, qual que é a apostila que os moleques têm que pegar? Bom, pega lá, apostila número 1, abre na página 23, muito exercício bacana para fazer uma bela revisão sobre a Idade Média. Vamos nessa. Vamos lá então. Primeiro exercício, lá na página 23, você está acompanhando com a sua apostilinha do lado. Você também está no celular, depois se você quiser dar um zoom para aumentar a questão para você ver algum detalhe, tá com tranquilidade, beleza? A gente vai postar sempre no blog cada capítulo desse aí. Primeira questão tá lá, vai lá, dele. As relações de suzerania e vassalagem, típicas da Idade Média, resultaram em questão clássica de feudalismo, né? Isso aí. Relação de suzerania e vassalagem. Que relação foram essas? A primeira coisa, quando você fala de relação suzerania e vassalagem, tem que lembrar que é uma relação de nobre para nobre. Fundamental isso. Ou de nobre para clero. Também vai ter o alto clero que vai ser dono de grandes propriedades. Sim. É aquela relação que na aula anterior a gente falou que é uma relação horizontal. É uma relação em pessoas que estão mais ou menos na mesma categoria ou faixa social. Isso Então aí. é de nobre para nobre. Que é diferente de uma relação vertical, que é quando acontece, por exemplo, de um senhor feudal para com um servo. Assim sendo, se são as relações de suzerania e vassalagem típicas da Idade Média, resultaram em quê? Grande arrecadação de tributos, pois os vassalos deviam a talha e a corvéia aos suzeranos? Será isso? O que está errado aí? O que está errado é que esses são impostos pagos pelos servos. Serve bem. Talha e corvéia são tributos referentes à produção. Então são obrigações de servos em retribuição pela terra que eles cultivam. Isso aí. Não são obrigações de nobres. Como o Rogério falou, relação de suzerania e vassalagem, relação entre homens da nobreza. Isso aí. E até porque esses dois impostos, a talha e a corvéia, são dois dos três mais comuns do mundo feudal. A corvéia é o imposto pago na forma de trabalho e a talha que é parte da produção daquilo que você produz na sua gleba, lá no manso servil. Letra B. Reforço do poder da Igreja Católica, pois os suzeranos julgavam os hereges. E aí, meu camarada, quem julga quem? O Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição, os homens do clero, e não os vassalos, os suzeranos que vão julgar os hereges. A heresia é um crime, é considerado uma postura, que não é uma postura, né? Contrária ao que a igreja propunha como a verdade. Então, para combater os hereges, as heresias, a igreja criou o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição, é quem fazia tais julgamentos. Tais julgamentos. Então é próprio da igreja. Não cabe à nobreza julgar se alguém é um herege ou não. Letra C, fragmentação política, pois os suzeranos e vassalos exerciam poder em seus feudos. E aí, deu um resumido do que é, né, Adelar? Essa é a resposta, né? A principal característica política do mundo feudal é um poder que se dilui, é um poder que se fragmenta, é um poder que se descentraliza. Cada senhor é senhor dos seus domínios. Ali ele exerce o poder político, militar, jurídico. Isso leva à fragmentação do poder. Não pode esquecer isso, galera. Não pode. E lembrando que isso é também uma questão daquela herança germânica, bárbara, né? Você ganhava um feudo, era uma coisa de você ganhar o quê? De você ganhar um benefício, que era lá dos bárbaros. E dentro daquele feudo você tinha as imunidades, que eram as autonomias. Então, se o Adelar é um senhor feudal e ele deu uma terra para mim, essa terra é minha de forma hereditária e eu tenho autonomia sobre essas terras. À medida que você descentraliza, se fragmenta o poder, beleza? Para fechar, Rogério, é bom a gente lembrar que as obrigações que envolviam suzeranos e vassalos eram obrigações de caráter militar, acima de tudo, né? Militar, político, jurídico. Tá? Não esqueçamos isso. De fidelidade recíproca. Mútua. Isso, lealdade e fidelidade recíproca. Vamos lá. E aí vem um comentário, depois vocês podem dar uma olhadinha. Já deu aí, ó, deu um pause, já lê a resposta, tá show de bola, beleza? Vamos para a segunda questão. Pode ler, Ade. Olha, essa veio da FUVEST. A moçada que vai fazer prova na FUVEST, liga aí. A peste, a fome e a guerra constituíram os elementos mais visíveis e terríveis do que se conhece como crise do século XIV, a crise final do feudalismo, como é chamada. Como consequência dessa crise ocorrida na Baixa Idade Média, lembre-se, a Idade Média é um período que se estende do século V ao século XIV, então está falando do último século, o século final do feudalismo, o século XIV. A crise provocada pela essa tríade, peste, fome e guerra. Que consequências ela trouxe para aquela sociedade feudal? E aí um macetinho que é interessante de mundo feudal.
Quando o Darwin falou, são 10 séculos. Então, do século V até o século X é aquela alta Idade Média. Isso. É o período de formação, consolidação do mundo feudal. E do século X até o século XV, que é o período que a questão está falando, é a baixa Idade Média. Já é a desestruturação do mundo feudal, o renascimento comercial e urbano. Que acelera nessa conjuntura aqui Justamente. do século XIV. Né? A conjuntura do século XIV acelera essas transformações na sociedade feudal que o Rondinelli acaba de falar. E aí, vamos lá. Como consequência dessa crise da Baixa Idade Média, ou seja, da transição, e esse é o momento dela que muita questão pega, o momento de transição da Idade que é Média mais para a Idade cobrado do que a Moderna. Alta Idade Média. É porque você começa a visualizar, igual quando você visualiza do mundo antigo para o mundo medievo, que você vê, por exemplo, uma vida urbana que vira uma vida rural, um poder que era centralizado para ser descentralizado. Isso. Aqui você vê um retorno. Os camaradas vão passar a ter uma vida mais urbana. Um poder que era descentralizado começa a se centralizar novamente. Beleza? Então, como consequência, o movimento da reforma do cristianismo foi interrompido por mais de um século, antes que reaparecesse com Lutero e iniciar a modernidade. E aí, meu camarada? Na verdade, quando você fala em reforma do cristianismo, na Europa Ocidental, ela só vem de fato acontecer com Lutero no século XVI. Houve, na Baixa Idade Média, posturas contrárias à igreja, mas você não pode dizer que estava tendo um movimento de reforma do cristianismo na Europa Ocidental. Houve um movimento mais efetivo no Oriente, o cisma do Oriente, lá em Constantinopla, mas aí é outra conversa. Na Europa Ocidental, a reforma do cristianismo, de fato, só em 1517, com Lutero. Letra B, campesinato, que estava em vias de conquistar a liberdade, voltou novamente a cair por mais de um século na servidão feudal. Quando o camarada fala que como consequência ele vai conquistar a liberdade, essa liberdade aí ela é muito subjetiva. Sem contar ainda que estava prestes a conquistar a liberdade. Não tá. Lembra que o mundo feudal ele tem momentos em que você tem alguns lugares que tem uma aceleração maior para queda do feudalismo e outras que ele se mantém por mais tempo. E aí, voltar de novo aqui, por favor, questãozinha de leve. Já apareceu. Essa não, a gente essa estava. é a número A gente estava na próxima. A próxima. Essa. Sei. Olha a letra C. O processo de centralização e concentração do poder político intensificou-se até tornar-se absoluto no início da Idade Moderna. O Rogério comentou há minutos atrás, no início da questão, que durante a Idade Média, no alta Idade Média, houve uma fragmentação, uma descentralização do poder. E no final da Idade Média há uma reversão nesse quadro. Exatamente porque a nobreza feudal está fragilizada, enfraquecida, com toda essa conjuntura, e essa fragilização da nobreza, ao mesmo tempo em que emergia um novo grupo social, que era a burguesia, acabou por favorecer a centralização e a concentração do poder político na figura do rei, com a formação das monarquias nacionais, que no futuro se transformariam em monarquias absolutistas. Tem uma historinha que eu conto aqui, Adelado, que é só para você ter uma leve ideia de como esse processo ocorre de maneira mais rápida. Nesse período final da Baixa Idade Média, você imagina também vão estar acontecendo as cruzadas, desbloqueios de rotas de comércio, o Oriente e o Ocidente voltam a ter um intercâmbio maior e, obviamente, vão surgir os mercadores. E esses mercadores, que vão ser os burgueses no futuro, eles vão ter dificuldade para transitar entre os seus para poder realizar o comércio. Então, para entrar, ele pagava um imposto. Para usar uma estrada, ele pagava um imposto. Para usar uma ponte, pagava um imposto. Feudais. Em cada lugar, o senhor feudal tem um imposto diferente. Ele tem uma moeda diferente, tem que fazer o câmbio. Então, ele teve a ideia. Qual foi a ideia? Como que eu faço para diminuir isso aí? E ele lembrou que existe em cada região um suzerano maior, um suzerano dos suzeranos, um rei. Isso. Que tinha autoridade de sangue, mas não autoridade militar para poder ter o poder na mão dele. Então esse burguês faz uma aliança com esse cara. Rei, se eu te der a grana, você monta o quê? Um exército. Com o exército, você submete a nobreza. E submetendo a nobreza, uma mão lava a outra, você vai fazer para mim depois. Então, ao ter aliança rei-burguesia, é fundamental para esse processo. Essa concentração de poder. E os dois vão se ajudar. Porque o rei com o exército, ele volta a submeter os nobres. Lembrando, Delamo, que muitos nobres já estavam precisando de ajuda do rei, por causa das revoltas camponesas. Então o rei falava, eu vou no seu feudo, eu acabo com a revolta camponesa, mas você não vai ter mais a autoridade plena que você tinha sobre aquelas terras. Para a burguesia também é muito bom, porque passa a ter imposto único, livre trânsito, moeda única. Então é uma coisa boa para os dois. Essa historinha é uma historinha fácil de você lembrar em que momento
e o que catalisa para transitar de uma idade para outra. Lembrando que essas monarquias que se centralizam nesse momento vão, na Idade Moderna, se transformar nos reinos absolutistas. Isso aí vem Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Esse é um assunto para próximas aulas. O feudalismo entrou em colapso no campo, mas manteve dominação sobre a vida urbana. Não, isso nunca aconteceu. O feudalismo é mundo rural. E entre as classes sociais, a nobreza foi a menos prejudicada pela crise. Ao contrário do que ocorreu com a burguesia. A nobreza ela perdeu os privilégios, não pode mais pagar os impostos. É isso aí. Ela manteve alguns privilégios de ordem, tais como isenção de tributos, cargos no Estado, mas ela foi a mais prejudicada. E a burguesia foi a quem mais se beneficiou em função do que o Rogério acabou de falar. Isso aí. Vamos para a próxima. Aí, como de novo te disse, ó, um pausezinho, você para e vê a resposta na hora aí, como que ela está comentada, beleza? Vamos para a próxima. Os homens da Idade Média estavam persuadidos de que a Terra era o centro do universo e que Deus tinha criado apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva, e seus descendentes. Não imaginavam que existissem outros espaços habitados e que viam no céu o movimento regular da maioria dos astros. Era a imagem do que havia de mais próximo do plano divino de organização. Esse camarada, o George Duby, né, lá na UFSC, tanto de texto nós vemos desse cara aqui, das questões que vocês vão ver hoje, são os maiores medievalistas da história, né? Muito, muito bom mesmo. Então, com relação, o texto revela em relação à idade ocidental... Gente, atenção, hein, Ronde? O texto revela. O texto não está aqui para enfeitar, moçada. O texto está aqui para que você faça uso dele. É questão que você vai ganhar, não é para ficar desesperado. Eu tenho comentado, Delano, eu não sei se eu cheguei a falar no último vídeo, todas as provas nossas lá no Darwin, ela tem na capa uma frase que é assim: a prova deve servir de instrumento de aprendizagem. Isso. E boa parte das vezes o camarada ele não consegue entender o que é isso. Quando vem, por exemplo, um texto assim, é um exemplo claro disso. Você imagina, por exemplo, num vestibular, um Enem que nós tivemos alguns anos atrás, foi passado ou retrasado, que veio aquela questão que tinha nomes ou jeitos ou verbetes que o público LGBT utilizava. Lembra dessa questão? Foi uma questão na prova de linguagens. Isso aí, o pessoal falou que era um absurdo, que eu não tinha que saber disso, eu não faço parte de clube LGBT ou de qualquer tipo de associação, e bobagem pura. Ah, por quê? Porque o texto trazia o que era informação. Então você tinha a prova te dando conhecimento que você não tem. Você tem que ter, então, a habilidade de interpretar aquilo e a competência para marcar a questão correta, meu camarada. Então o texto revela em relação à Idade Média Ocidental o quê? O texto, se você observar bem, olha só, fala da importância da religiosidade no mundo medieval. Fala da importância que a igreja, como instituição, tinha na Idade Média. Então, por aí você vai encontrar a resposta da sua questão. E aí, ó, pra gente dar uma aceleradinha leve, porque 50 minutos para fazer todas, vamos para a resposta, depois de comento rapidinho o que as outras estão erradas, beleza, Delano? Ok. Prevalecimento de uma mentalidade fortemente religiosa, igual o Delano acabou de comentar, indicativo da força e da influência do cristianismo. Se observa que tudo era explicado a partir da igreja. Uma visão religiosa. Uma visão religiosa, uma visão teocêntrica das coisas, exatamente. Beleza? Agora olha bem, olha a letra B. A consciência da própria gênese e origem resultante de pesquisas históricas e científicas. Não é antropocêntrico ou racional, melhor dizendo. Se observa que é teocêntrico, é a igreja, é a fé, é o dogma. Né? O espaço de compreensão racionalista, o esforço de compreensão racionalista dos fenômenos naturais, compreensão racionalista, já vai viria na modernidade com o Renascimento, depois com o Iluminismo. Próximos capítulos, pode ir para D, Delano. A construção de um pensamento mítico, provavelmente originário dos contatos com os povos nativos da Ásia e do norte da África. Absolutamente não, né? Os cristãos, Isso vem do cristianismo, é um pensamento cristão. Presença de esforços constantes na predição do futuro, provavelmente oriundos de crenças dos primeiros habitantes do continente, também se é de acordo com o texto e não tem nada a ver essa letra aí com nada que está no texto e nem com o que é a ideia. Vamos para a próxima então. Vai dar uma... Aí de novo, pausezinho, copiou, beleza. Vamos para a próxima. Pode ler, Dê. Observemos apenas que o sistema dos feudos, a feudalidade, não é, como se tem dito frequentemente, um fermento de destruição do poder. A feudalidade surge, ao contrário, para responder os poderes vacantes. Forma a unidade de base de uma profunda reorganização do sistema de autoridades,
Veja outro importante medievalista, Jacques Legoff. Olha o que ele diz. Ele morreu recentemente, há uns 4 anos atrás, não mais que isso. Esse é fenomenal também. Veja que ele está falando aqui que a feudalidade, os feudos surgem como a base de uma profunda reorganização do sistema de autoridade. Por quê? No período anterior à Idade Média, a autoridade era uma autoridade centralizada dos grandes impérios. Chegando a ser divina. O que vai acontecer na Idade Média? Segundo o texto, o sistema de feudos, olha a letra A, representa a unificação nacional e assegura a imediata centralização do poder político. É exatamente o contrário. A feudalização promove a descentralização. A ver, Rony. Deriva da falência dos grandes impérios da antiguidade e oferece uma alternativa viável para a destruição dos poderes políticos. Se destrói os poderes políticos, se destrói toda a estrutura ou ela se movimenta, ela se adapta àquele momento? Como que funciona? A letra C. Impede a manifestação do poder real e elimina os resquícios autoritários herdados das monarquias antigas. Impede a manifestação do poder real? Não impede. Não, continua existindo. Existir, a figura do rei existe, embora com seu poder diminuído, reduzido. Letra D. Constitui um novo quadro de alianças e jogos políticos e assegura a formação do Estado unificado. E aí, meu camarada, e aí, ó, quando você vai ver, letra E, a ideia de ter um Estado unificado, isso vai ser muito depois, como a Adelano já acabou de colocar. Ocupa o espaço aberto pela ausência de poderes vacantes, centralizados. O poder centralizado tinha vagado, né, os impérios se estava vazio, né, e permite, assim, a construção de uma nova ordem política, que é essa nova sistema de autoridade descentralizado. Porque antes você tinha um Estado que ele tomava conta de tudo. O Estado tinha um poder centralizado. Quando esse Estado que tinha um poder centralizado fica em vacância, fica vazio, alguém tem que ocupar aqueles espaços para poder exercer autoridade. E quem irá ocupar esses espaços? Os senhores feudais. Beleza? E a igreja, obviamente. A letra D é uma letra que muitas pessoas têm dúvida também, porque fala, constitui um novo quadro de alianças e jogos políticos e assegura a formação de Estados unificados. Ele está no final. Está no final. Apesar de que esse novo quadro de alianças são com as mesmas categorias sociais, mas com alguns ajustamentos. Isso. Com alguns ajustamentos, o que está errado mesmo é o final, como a D colocou. Vamos lá para a próxima. Novo aí, deu uma copiada na resposta. Próxima questão. Agora, os exercícios propostos. Exercícios propostos. Mudamos agora, passamos aquela line. Durante muito tempo, sustentou-se equivocadamente que a utilização de especiarias na Europa da Idade Média era determinada pela necessidade de se alterar o sabor dos alimentos apodrecidos ou pela opinião que tal uso garantia a conservação das carnes. A utilização de especiarias no período medieval. Essa questão é massa, né? Ela é porque ela pega desde a época que você começa a 5ª série do ensino fundamental, quando sua professora começou a falar de grandes navegações e muito possivelmente colocou na sua prova que pergunta, você lá, o que eram as especiarias? Não, explique o que eram as especiarias. E aí você respondeu assim, temperos. E se você fosse um camarada mais evoluído, você colocava, temperos. Exemplo, cravo, pimenta, canela. Mas especiaria bem mais do que isso, né, Adê? Vamos lá. A utilização de especiarias no período medieval permite identificar a existência de circuitos mercantis entre a Europa, a Ásia e o continente africano. Bem, é essa aí. É essa a resposta. Né? Mas vamos lá, para a letra B. Por que não pode ser? A gente volta na letra A daqui a pouco. Vai lá, D. Demonstra o rigor religioso caracterizado pela condenação da gastronomia e do requinte à mesa. Não tem nada a ver com texto nem com nada. Foi uma viagem total, tipo, não me marca. Letra C, revela a matriz judaica da gastronomia medieval europeia. Também é outra viagem astral, é tipo assim, não acerta. Aonde você está vendo aqui? Gastronomia judaica, falando de qualquer coisa. Letra D. Oferece a comprovação da crise econômica vivida na Europa a partir do ano 1000. Na realidade, a crise que a Europa vai passar é no século XIV e XV. Nos anos 1000, 1100, 1200, até o século XIV, a Europa vive um processo de crescimento. A crise vem no final da Idade Média, no século XIV e XV. Letra E explicita o importante papel dos camponeses dedicado à produção e comercialização. O camponês não é dedicado à produção nem comercialização, ele é camponês, beleza? Quem vai transportar, quem vai comercializar isso aí serão os burgueses, os mercadores.
Agora, por que isso aqui? Eu coloquei um slidezinho aqui na frente, só para você ter uma leve ideia. Porque a maioria sempre imagina que essas especiarias vêm da Ásia para a Europa. E aí descartaram a África. E aí tá falando para Adelardo. Você observa saindo do Japão, da China, da Índia, então tá saindo do Oriente, né? Ou do Oriente Médio, ou do Extremo Oriente. E essas rotas, né? Duas rotas vão trespassar não só por parte de mar, mas também por terra. Aqui pegando o Mar Vermelho, chegando até Alexandria, costa africana. Vai desembarcar lá no Mar Mediterrâneo e vai chegar até as cidades italianas de Gênova e Veneza. Que inclusive o Adelardo fez um comentário. Uma das cruzadas, Adelardo, foi de quê? A quarta cruzada, ela foi financiada pelos mercadores de Veneza, que partiu de Veneza com o intuito inicial de chegar a Jerusalém, que era o objetivo religioso das cruzadas. Mas houve, no meio da viagem, uma mudança de rota. E a quarta cruzada não foi a Jerusalém. Ela direcionou para Constantinopla e foi a partir da quarta cruzada que os italianos que os mercadores de Veneza estabeleceram um entreposto de comércio em Constantinopla e passaram a monopolizar essa atividade mercantil de Constantinopla a Veneza, financiada pelos mercadores italianos. Essa quarta cruzada, Ranieri, ela tem nitidamente um caráter predominantemente comercial, mercantil. E olha um outro detalhe lá para a história do Brasil. Todo mundo queria participar desse comércio de especiarias no processo do tal do renascimento comercial e urbano, né? Só que como genoveses e venezianos tinham um monopólio no Mediterrâneo para poder vender para o resto da Europa, quando os portugueses quiseram ingressar na parada, eles não poderiam vir por aqui. Era só entrar aqui, né? Não poderia porque era monopólio dos genoveses e venezianos. Então a ideia é dar a volta. Quando você vai ver com o seu professor que fala que Portugal tem uma posição geográfica privilegiada, aqui dá para você vê-la muito bem. Privilegiada não só porque Portugal está de cara para o Atlântico, mas privilegiada também por terem muitos portos naturais. Você imagina que o lugar chama Portugal, então dá para você ter uma leve ideia do que vem. E você tem um outro detalhe. Aqui em Adelardo nós temos as feiras do Mediterrâneo e mais ao norte nós temos as feiras da Flandres, né? Então o que acontecia? Os navios saíam, né? Vinham, paravam no meio do caminho e completavam a viagem, porque eles não tinham tanta autonomia como tem hoje. Então já era um entreposto de feira do Mediterrâneo que parava em Portugal, ia para o norte ou o contrário. Essa rota Constantinopla até as feiras do Mar do Norte, do Mar Báltico, até as cidades da Liga Hanseática, Portugal é meio do caminho. Os navios vêm por aqui, passam pelo Estreito de Gibraltar, param em Portugal, depois seguem viagem ao norte. A pergunta comum deles é por que ele não vai reto, né? Porque estava acontecendo uma série de guerras. Tornou-se muito difícil transitar pela Europa Central em meio à Guerra dos 100 Anos, em meio à formação de Estados Nacionais, um monte de conflitos. Taxas, transporte, quantidade. Pedágios. Isso aí, muito bom. Vamos para a próxima então. Então tá aí, de novo você dá uma copiadinha, show de bola. Vamos para a próxima. Exercício proposto, segundo exercício. Vai lá, Dê. Olha que questão maneira, eu gosto dessa questão. Hein? Na Idade Média, homens e mulheres gostavam muito de festa. Isso ainda hoje, né? Isso vinha geralmente tanto das velhas tradições pagãs quanto da liturgia cristã. Então ele fala, olha, de festas pagãs e festas cristãs. Ó, e geralmente vinha das tradições pagãs, pontinho, quanto da liturgia cristã. Sobre essas festas medievais, podemos dizer que, olha lá, muitos relatos do cotidiano medieval indicam que havia um confronto entre as festas de origem pagã e as criadas pelo cristianismo. Vamos ler as outras? Essa já é a resposta. Vamos lá, continuando. Os torneios eram as principais festas e rompiam as distinções sociais entre senhores e servos, que montados em cavalos se divertiam juntos. O que está errado aí, Rony? Está errado que não tem festa com rico e pobre, não, rapaz. O negócio de festa com rico e pobre é carnaval aqui no Brasil que começou a desenvolver isso aí. Nobreza faz festa com nobreza. Camponês faz festa com camponês. Até porque servo não vai ter cavalo. Nunca vai ser cavaleiro. E não vai cavaleiro ter. Novo. Não vai. Ele não vai ter cavaleiro, ele não vai ter armadura, ele não vai ter espada, ele não vai ter cavalo. Letra C, a Igreja Católica apoiava todo tipo de comemoração popular, mesmo quando se tratava de algum culto de divindade pagã. Se tem uma coisa que a igreja não faz, é isso, né? Vai perseguir ou adaptar. Vai tentar
acabar com o paganismo. Não vai conseguir, vai buscar... Adequando. Vai demonizar, vai... Sobrepor. Sim. Você tem um calendário que é uma santidade tal pagã, vê que os caras não vão acabar com aquilo, puf, olha o dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. Tem uma próxima questão aí que fala disso. Ela é muito maneira, né? Então vamos lá então para a próxima. As festas rurais representavam sempre as relações sociais presentes no campo, com encenação de ritual de sagração de cavaleiros. Repete ali. Repete o problema porque não tem lá no campo você consagrando cavaleiro quem é servo. Né? E a letra E... Religiosos e nobres preferiam as festas privadas e pagãs, recusando-se a participar dos grandes eventos públicos cristãos. Absolutamente, de jeito nenhum. Religiosos e nobres fazem grandes eventos públicos ligados à igreja, ligados ao cristianismo. E até hoje são imensos, né? Se você imaginar os católicos, então, são festividades suntuosas. A missa do galo. Sim. A missa do galo, para quem é mais do interior aí, você vê o pessoal acordando de madrugada para poder assistir. O ritual católico é um ritual bastante suntuoso. Vamos lá. Então já colocamos qual é que é. Vamos para a próxima. Isso aí ficou um pouco menorzinho, mas você dá um zoom aí que você vai ver, hein? A cidade é, desde o ano 1000, o principal lugar de trocas econômicas que recorrem sempre mais a um meio de troca essencial. A novidade, ó. A moeda. Olha quem está aparecendo. Na cidade, a novidade. Desde o ano 1000, começa a aparecer. Centro econômico, a cidade é também um centro de poder. Ao lado do, e às vezes contra o poder tradicional do bispo e do senhor. Frequentemente confundidos numa única pessoa. Um grupo de homens novos, os cidadãos ou burgueses, conquista liberdades, privilégios cada vez mais amplos. Então, de novo, Legoff, né? E de novo a questão que nos remete ao texto. O texto. Porque aí você fala, mas eu não vi isso na sala de aula, eu vi isso aqui. Tá aí, irmão. Quando vem de acordo com o texto, relaxa, lê tranquilo que você vai atingir a resposta, beleza? Então, vamos lá. Observe aqui, Rondinelli, antes de você passar, observe que ele fala, olha, um grupo de homens novos, no caso os burgueses, os citadinos, os cidadãos, convivendo com grupos de um poder tradicional, no caso, os bispos e os senhores feudais. Então você vê que coexistem dentro desse cenário, que é a cidade, desse renascimento, vários segmentos sociais, comercial, os antigos dominadores, a nobreza e o clero, agora tendo entrado em cena um novo ator político, que é a burguesia, e que vem para ser protagonista. A burguesia não vem para ser coadjuvante, ela vem protagonizar e conquistar liberdades cada vez mais amplas. Isso aí. E vai mudar toda essa estrutura. Então o texto trata de um período em que... Vamos lá, ó. Vamos lá ver então. Já foi a primeira de novo. Os fundamentos do sistema feudal coexistiam com novas formas de organização política e econômica, como o professor Delamo acabou de dizer, que produziam alterações da hierarquia social e nas relações de poder. Lembra aquela historinha que eu contei de que o burguês fez aliança com o rei? Daqui a pouco, esse burguês também, quando ele começa nos burgos, para buscar autonomia, ele vai ter dois meios de buscar essa autonomia. Franquia, cartas de franquia, negociada, via diplomática. Se chegava para o senhor feudal e falava, ó, eu posso comercializar aqui dentro dos limites das suas muralhas, dos castelos amuralhados? Sim, você pagava. Ou ia para a via violenta. Você pode chamar essas cidades movimento comunal, que são as comunas, que são as comunidades aí. Isso aí, show de bola. Algumas, então, por via diplomática, compra o foral de comércio e outras por via violenta. Inclusive, alguns burgueses eram tão ricos que eles contratavam exércitos mercenários que controlavam a cidade para eles e os senhores feudais não tinham condição de fazer nada. Massa. Vamos lá então de novo, deu espacinho, show de bola. Vamos para a próxima. Exercícios propostos. Olha lá, essa vem da Unicamp, olha. São mais ou menos constantes as queixas dos bispos e dos clérigos sobre a manutenção das práticas pagãs, no mínimo até o século X. Olha o que o texto está dizendo. Que são constantes as queixas, as reclamações dos homens da igreja quanto à existência de práticas pagãs. Estão reclamando. Um conjunto de práticas pagãs se mantém quase intacto, sem levar em conta festas públicas pagãs como o 1º de janeiro, que sobreviveu durante muito tempo. Você tinha falado dela. Então, assinale a alternativa correta. Ele está falando do descontentamento da igreja em relação às festas pagãs. Mas ele afirma também que essas festas sobreviveram, em que pese as tentativas da igreja de tentar acabar com elas mesmo. A letra A. Vamos lá. A letra A. Critica a institucionalização da igreja com a consolidação da hierarquia em torno do Papa e 2 bispos,
teve sua principal manifestação na manutenção de práticas pagãs. Então, já vai ficar um negócio meio diferente, né? Um detalhe, que a gente estava falando a respeito do 1º de junho, 1º de janeiro, você quer comentar como é que é? Porque, como a gente estava comentando, algumas festividades, elas não acabavam. Então, a igreja adequa, a sociedade acaba adequando aquilo lá. O calendário que era utilizado na época das festividades pagãs do mundo ocidental era o juliano, da época do Júlio César, beleza? E para poder mudar, o Janus, que é o deus que é o do passado, do presente, da transição. É um deus romano que ele vai ter, seja você procurar, você vai ver, ele tem quase sempre uma cara de homem na frente e uma cara de mulher para trás. Sim. Ou seja, é um deus da passagem. Sim. Daí de você estar virando um ano. E o pessoal vai criticar muito, porque vai falar que vem de hermafroditismo, de bissexualidade, de orgia, de um montão de coisa. E o que acaba acontecendo é que era um mês diferente. Quando veio o calendário gregoriano, 1582, se não me engano, aí alterou a data e ela veio para o 1º de janeiro. Pode crer? Mas vamos lá então. Continuando aí. Já cliquei aqui, vamos lá, letra B. Você, Delano. As práticas pagãs eram costumes de origem popular respeitados pelas ordens religiosas. Os bichos estão reclamando, eles querem acabar, eles querem demonizar, eles querem extinguir. A diversidade de práticas religiosas era frequente na Alta Idade Média, apesar dos esforços institucionais do alto clero católico em combater as crenças populares e defender a unidade religiosa na Europa. Beleza? Beleza, né? Vamos para a próxima. Boa essa questão. Boa questão. Vamos para a 5ª questão. Grande também, vai lá, Dê. Estamos acostumados a considerar o sistema centro-periferia, ao menos no Ocidente. Estamos acostumados a considerar que o sistema centro-periferia, ao menos no Ocidente, é um eixo essencial da estrutura e do funcionamento dos espaços das economias, das sociedades e das civilizações. O historiador Fernando Braudel estimou que tal sistema só existiu e funcionou plenamente a partir do século XV. A data, que ele mesmo coloca. Olha lá. Essa definição não se aplica à cristandade medieval, a ideia centro-periferia, sem importantes correções. A noção de centro e a oposição centro-periferia são menos decisivas que outros sistemas de orientação espacial. O principal sistema é o que opõe baixo ao alto. O que quer dizer? Aqui, o baixo, esse mundo imperfeito, e o marcado pelo pecado original. E ao céu, a morada de Deus, o alto. Então, o que o Braudel está dizendo no texto dele? Que essa ideia de centro-periferia não se aplica à ideia da cristandade medieval, porque é mais próprio dizer essa ideia de alto e baixo, o mundo perfeito. Que é como a gente divide, né? Como a gente divide também a Idade Média em alta e baixa. Sim. E aqui ele faz um outro adendo. O baixo seria o mundo, nosso terreno, imperfeito, e o acima, o superior, o divino. E olha o detalhe, que só vai mudar tal coisa, começa a mudar e falar periferia e centro, a partir do século XV. Então já é o final. Uma alternativa que aqui está. E é interessante, Adelano, essa questão, porque alguns alunos já me perguntaram sobre ela, e como Camada fala muito a respeito de noção de oposição centro-periferia, alto e baixo, o Camada fica meio confuso. Mas se você dá uma lidinha com tranquilidade e ver alternativas, você vai ver que vai ser por